Muito bom dia, boa tarde já para você que se liga no nosso Link Esporte Clube Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A edição do meio-dia tá no ar nesta terça-feira, dia 11 de março, um dia que vai ecoar para a história. O Palmeiras conseguiu ontem a vaga para a grande decisão do Campeonato Paulista, vencendo o São Paulo dentro do Allianz Parque, 1-0, um gol que resulta de um pênalti pra lá de contestável, mas que coloca o Palmeiras na grande decisão. Gol convertido por Rafael Veiga, que você vai curtir e escutar mais uma vez no Link Sport Clube logo na sequência. A torcida do São Paulo continua reclamando e obviamente nós vamos falar sobre isso, né? Porque antes de chegar aqui no estúdio, Pedrão, que vai ser o nosso convidado, que daqui a pouco vou apresentar ele pra você que tá ligado no nosso Link Sport Clube. Muitos torcedores do São Paulo falando, não tem um especialista de arbitragem que concorde com a marcação do seu Flávio Rodrigues Souza. Concordo. Mas dito isso, o São Paulo jogou muito abaixo ontem, ou o Palmeiras jogou muito, ou realmente a arbitragem foi responsável direta pelo resultado. Quero saber a sua opinião. Você pode e deve participar comigo. Lembrando, para mandar mensagem precisa ser inscrito, e se inscrever não custa absolutamente nada. Já deixou seu like? Deixa o like aí. Pedroca, o nosso técnico aqui, tá precisando de like. Cada like ele ganha um aumento de R$1.000 que ele tem na conta. Pedrão, que tem o melhor salário da Record Entretenimento, você sabe muito bem disso. Então tá chegando agora? Bora se inscrever, bora deixar o like. Eu sou Henrique Canela, apresento a edição do meio-dia. Bora pra próxima hora falar muito sobre o choque rei de ontem. Decisão do Campeonato Paulista. Vai ser um derby, meu caro Pedrão Fute, que honra te receber mais uma vez. Ontem estivemos juntos na transmissão do Link Sport Clube. Muito bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham, a você, Enio, ao Pedroca na técnica. Cara, olha, eu vou te falar que eu fui criticado nas redes sociais, tá? Mas eu Sério? tenho algumas Como opiniões. alguém consegue criticar uma pessoa tão libada? Tem doido pra tudo. É. Brincadeiras à parte, olha, eu acho que o jogo do São Paulo foi muito abaixo do que poderia ser ontem. Assim, em nenhum momento competiu com o Palmeiras no que diz respeito a levar um perigo de questionar a vitória depois que o Palmeiras fez o gol de pênalti, uma atuação assim muito pobre da equipe do Zubeldia no fim das contas, que no segundo tempo ninguém tem na memória um lance que disse assim, meu Deus, gol do São Paulo. Não teve. Um lance lá de cabeça meio resvalado que o Caleri teve, mas coisa muito pouca pro potencial que tem esse time do São Paulo, pra qualidade que tem os jogadores, e parece que a cada minuto que passava, o Zubeldia enlouquecia mais ali à beira do gramado e fazia cada vez substituições mais, assim, injustificáveis. Dito isso, já dando uma entrada aqui nessa questão da arbitragem, não acho que o erro foi do árbitro, o erro foi do VAR de não chamar. Na velocidade da posição que ele estava vendo o lance, eu também marcaria dentro de campo. Mas é para isso que existe o VAR, para ele ir lá e analisar pelos melhores ângulos, que não foi pênalti. Agora, os erros acontecem todo dia, toda hora, e foi um erro. O São Paulo errou muito mais durante todo o jogo do que o VAR em um lance. Bom, a nossa live vai falar muito sobre isso. E eu quero já começar pedindo o vídeo que nós vamos trazer daqui a pouco do gol marcado pelo Rafael Veiga. Narrei essa partida ontem para você ligado aqui no nosso Link Sport Clube. Mas algo que me chamou a atenção, Pedrão, em relação à partida de ontem entre São Paulo e Palmeiras e São Paulo dentro do Paulistão. O Palmeiras teve menos posse de bola. O Palmeiras finalizou 14 vezes contra 6 vezes que finaliza o São Paulo. Dá pra dizer que foi uma partida de um certo modo passivo do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, nós discutíamos muito sobre isso. É um time que esperava muito o Palmeiras a propor o jogo, se tornou um coadjuvante da própria história quando tinha que assumir o papel de protagonista. E, obviamente, o Palmeiras, dentro de casa, com todo o apoio e também com o time melhor preparado, conseguiu, pelo menos dentro das 4 linhas, ser mais efetivo do que o São Paulo, merecer a vitória. A gente sabe que futebol e justiça são pautas que andam separadas. Mas dentro deste contexto, dá pra dizer que, por exemplo, apesar da contestação da marcação do pênalti, foi justa a vitória do Palmeiras? Justa a vitória do Palmeiras. E assim, você comentou aí sobre a posse de bola do São Paulo ter sido maior. E como essa análise é do jogo geral, acho que está muito relacionado principalmente
ao início ali do primeiro tempo, até os 20 minutos, e no segundo tempo, depois dos 30, porque realmente aí o São Paulo teve um posse de bola maior. O problema é que essa posse de bola era praticamente estéril, né? Ficava ali na linha defensiva, o São Paulo, no fim das contas, entrou com muitos jogadores ali atrás, né? No 3-5... Foi um 3-5-2, só que, na verdade, é uma mentira, né? Porque o São Paulo se posicionou tão defensivamente que foi um 5-4-1. A verdade é essa. E isso fez com que o São Paulo teve muita posse de bola ali na saída. É verdade que o Palmeiras não fez tanta pressão alta hoje. A gente vê, a maioria das bolas que o Palmeiras roubou na partida foi no meio-campo, na faixa central. No campo de defesa do São Paulo, ele tinha liberdade para trabalhar, para ficar com a bola. E é daí que vem toda essa posse de bola. Mas o jogo foi justo porque o São Paulo, em nenhum momento, demonstrou um amplo domínio da partida. Teve alguns minutos, alguns momentos ali de chegada mais à frente, de uma intensidade maior, mas na perspectiva geral, o Palmeiras sempre foi dominante, sempre foi mais organizado, principalmente dentro do campo, do que o São Paulo. E falando dessa questão de organização, eu coloco a culpa principalmente no Zubeldia, que ontem decidiu voltar com o quarteto, que ele mesmo já tinha dito que... Daqui a pouco eu vou abordar o assunto do Zubeldia. Será que dá pra gente guardar só esse Eu ia falar só da questão do domínio dentro de campo. Sim, vamos lá. Que pra mim é parte importante da ausência do Marcos Antônio. É só isso. Simples. São Paulo foi amplamente dominante contra o Novo Horizontino. Com o Marcos Antônio ao lado do Alisson. E aí você tinha... Como você tinha os 5 mais os 2 volantes, você tinha liberdade pra Lucas, liberdade pra Oscar, liberdade pro Caleri. O Oscar hoje foi um segundo volante de saída de bola. Perdeu-se toda a qualidade que o Oscar pode entregar na parte da frente do ataque. Então, e aí você vai entrar agora, o erro pra mim principal hoje, além da postura dos jogadores, foram as escolhas do Zubeldia. Então daqui a pouco nós vamos falar sobre o Zuba, torcedor do São Paulo. Tem um amigo que é torcedor do São Paulo, que criticou demais, principalmente a mudança do São Paulo, tirando o Lucas para colocar o Eric. Essa é uma das poucas coisas que, assim, eu não conseguiria nunca entender. Posso viver 100 anos, mas isso não tem sentido pra mim, principalmente no desenrolar da partida, que não era nem pra ter ficado no elenco do São Paulo. Bom, sabe, tem uma notícia de hoje do São Paulo, daqui a pouco vamos falar sobre o Palmeiras e também sobre a continuidade do Palmeiras dentro do Campeonato Paulista, mas tem uma notícia hoje do São Paulo no blog do Nicola, aqui no X7 Sports. A notícia é a seguinte: São Paulo zera a dívida com o elenco e paga bicho contra Palmeiras. Segundo a informação do blogueiro do R7, seria uma excelente notícia no São Paulo, um dia de jogo mais importante da temporada, escreve Nicola. A diretoria tricolor resolveu todas as pendências com o elenco antes do confronto com o Palmeiras, marcado para hoje, às 21h35. O tricolor tinha 2 meses de direitos de imagem atrasados, os débitos de janeiro estão zerados e os atletas foram convidados a mandar as notas fiscais referentes ao mês de fevereiro. Ou seja, existia, melhor dizendo, nos bastidores do São Paulo, não só a vontade óbvia de chegar numa grande decisão, mas de fazer um bom futebol diante do Palmeiras. Uma vez que o time do Lúcio Beldia não conseguiu fazer esse futebol vistoso, últimas 10 partidas, sem contar ontem, o São Paulo vinha de 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Agora, pegando 11 jogos, são 4 derrotas, 4 vitórias e 3 empates. É um time pouco confiável. Estamos falando aí de, majoritariamente, todos os jogos aí de Campeonato Paulista. Tá aí a matéria do Nicola de hoje. É apenas a 4ª melhor defesa, foi apenas o 5º melhor ataque dentro do Campeonato Paulista. Ou seja, o Pedrão, o trabalho do Zubeldia começa mal. A gente sabe que, inclusive, informação do nosso companheiro, o Cosme Rimoli, no ano passado, o Casares colocou como uma das condições para a renovação de ciclo do Zubeldia como técnico do São Paulo, a Libertadores de modo direto. Chegar à fase de grupos da Libertadores. Isso foi conquistado no último ano. Mas esse começo de temporada não pode fazer com que o Zubeldia seja muito contestado no cargo? Ah, sim, o Zubeldia já vinha sendo contestado, e aí ele faz uma mudança ali, consegue 2 vitórias importantes, né, contra o São Bernardo na penúltima rodada do Campeonato Paulista, na última rodada do Campeonato Paulista, e a vitória contra o Novo Horizontino já nas quartas de final. E aí dá um respiro, né?
Mas no fim das contas, o Zubeldia tem que ser questionado porque o São Paulo tem que agir com a grandeza que tem. E tem que analisar a temporada de 2025 dessa forma. Eu fui muito a favor da chegada do Zubeldia na temporada passada. Acho que ele melhorou muito o time em relação ao que o Carpini vinha fazendo. Se tornou um time mais competitivo, ele conseguiu ali evoluir o nível e a entrega de alguns jogadores. Mas o problema de 2025 do Zubeldia é que não evolui. Eu não acho que ele é um técnico ruim. Eu não acho que o São Paulo seja uma tragédia. Repito, acredito que o resultado de ontem está muito atrelado à postura, e aí eu não sei se isso foi uma indicação do Zubeldia, era um pedido do técnico, ou foi uma coisa natural dos jogadores, e as mudanças que ele fez. Mas, no geral, eu acho que é impossível falar que o trabalho do Zubeldia no São Paulo é um trabalho ruim. Não é um trabalho ruim, mas, na minha visão, chegou em um teto que não tem mais margem de evolução. Então, eu acredito que, vamos supor, imaginando o ano de 2025 com o Zubeldia permanecendo no cargo, acho que ele consegue levar o São Paulo a uma zona de classificação para a Libertadores de novo. Acho que ele consegue chegar ali a umas quartas de final de Copa do Brasil e umas quartas de final de Libertadores, que foi o que ele fez. Eu acho que o trabalho dele é esse. Isso seria um trabalho ruim? Não, repito, eu acho que não dá pra falar que é um trabalho ruim. Mas o São Paulo não pode se contentar com um trabalho mediano. Isso não pode bastar. Entendeu? Se for pra ter o São Paulo agora for um time que o ápice da temporada é conseguir se classificar direto pra Libertadores e chegar em quartas de final de competição mata-mata, aí não condiz com o tamanho da história do São Paulo. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o Zubeldia tem que ser questionado e, quem sabe, se o São Paulo encontrar um bom técnico, até sair do cargo, porque o São Paulo precisa mirar no alto, mirar no topo. São Paulo tem que entrar na Libertadores para ser campeão, na Copa do Brasil para ser campeão, no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Ponto. Agora, mas a gente vai demitir o Zubeldia, as opções são piores. Se for o Diniz ou o Crespo, eu também acho que são opções piores. Mas o trabalho de scout do São Paulo não funciona? Não consegue arrumar um técnico que esteja fazendo um bom trabalho em algum lugar do mundo? Assim, o Botafogo traz técnico de Portugal, o outro traz técnico que estava lá no futebol árabe. Então, assim, o São Paulo precisa fazer um bom trabalho. Em resumo, o Zubeldia não é um técnico ruim e nem faz um trabalho ruim no São Paulo. Mas o que ele entrega não é suficiente para o São Paulo disputar títulos em 2025. E isso tem que ser um ponto de alerta para a diretoria. Ponto. Bom, eu entendo a visão do Pedro, e hoje, na virada do dia de ontem para hoje, né, eu tava vindo aqui para Record, lendo o Cosme Rimoli, nosso companheiro do R7 Sports, e assim, beijo pro Cosme, que inclusive vai estar aqui sexta-feira, hein? Posso confirmar? Não sei. Ele diz o seguinte: o Quarteto Mágico, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, começou o jogo, mas se preocupou mais em se defender do que buscar os gols. Isso me chamou muita atenção, porque existe essa encheção de saco nos bastidores do São Paulo, e eu falo isso com a maior tranquilidade no mundo, porque o Carpini, o ano passado, tô longe de defender Carpini, tá? Muito longe. Cuidado. Mas o Carpini sofreu uma porrinhação por parte da torcida do São Paulo e não encontrou nenhum tipo de respaldo na diretoria para utilizar um cidadão chamado Rames Rodrigues, uma das maiores enganações da história do futebol mundial. Ele foi forçado a utilizar o Rames, sabe-se lá Deus como. E o Rames não joga futebol em clube há muito tempo. Tá indo bem no Leão. Aonde ele tá indo bem? Leão. Vai disputar o Mundial. Desculpa, ele tá indo bem aonde? No Leão. Ah, tá. Quando esse time aí for relevante em alguma parte do mundo, você me conta, porque aqui no Brasil só se fala em outra coisa. Adversário do Flamengo. Tá, nossa, então tá vendo como ele é relevante? O Leão, ele se tornou notícia pelo Flamengo. Quando ele for notícia sozinho, o Leão ganha a melhor competição de todos os tempos. O Leão vai ser campeão do mundo. Quando essa informação vier, eu dou bola pro Leão. Quando isso não acontecer, eu tô andando pro Leão. Com todo respeito, e também andando muito pro tal do Rames Rodrigues. A torcida pedia e chamaram... Sabe o que eles chamavam o Carpini? Sabe como? Burro. Chamavam de... Foram 3, eu tava dentro do Morumbi. Burro, burro, burro. E o que a diretoria viu? Falou, talvez seja burro mesmo. Então vamos mandar embora e pra contratar alguém que coloque o Rames Rodrigues pra jogar. Todo mundo sabia que o Rames não tava afim de jogar no São Paulo. O Zubeldia chegou e falou, não quero esse cara. E me parece que agora ele está sendo muito forçado a utilizar esse quarteto.
é um quarteto que enche os olhos pela qualidade técnica, mas será que consegue transformar toda a expectativa em realidade? Acho que passa longe. E assim, primeiro, gente, vamos ser sinceros aqui. Que quarteto é esse? Lucas Moura, baita jogador, um dos melhores do futebol brasileiro. O Oscar, um baita jogador, retornou do futebol chinês. Acho que ele ainda precisa aí de mais um mês de readaptação física, mas no que diz respeito a talento, gigantesco. Vai deitar no futebol brasileiro, a gente vai ver durante a temporada. Agora, começando, Caleri. Muito mal. Muito mal. Já terminou 2024 mal, começou 2025 da mesma forma, fica acabando sendo elogiado por grande parte da imprensa ou dos torcedores do São Paulo pelo esforço dentro de campo. Aí para o ônibus que eu vou descer. O dia que um centroavante, a principal valência dele foi o esforço, e eu já falei isso aqui sobre outros jogadores, acaba. O Caleri hoje teve dificuldade. O Caleri hoje conseguiu finalizar quando a bola veio na cabeça, que aí ele faz o movimento, porque se for no pé tem muita complicação. Luciano entrar em uma nomenclatura de quarteto, assim, sinceramente pra mim são dois ótimos jogadores e dois jogadores medianos. Então o quarteto não vai entregar isso aí que alguém da imprensa pintou. Eu nem utilizaria a nomenclatura quarteto, mas dito isso, existe uma forma de ser usado, que deu até certo em alguns momentos nessa temporada com o São Paulo no que diz respeito à parte ofensiva. Acabou sofrendo muitos gols, se tornando um time frágil defensivamente, o Zubeldia mudou. Aí hoje ele quer voltar com o quarteto, só que de uma forma completamente injustificável. Ele coloca o Alisson de primeiro volante, o Alisson não é primeiro volante, beleza? Mas ok, colocou o Alisson de primeiro volante. Aí ele pega o jogador mais talentoso, mais técnico do quarteto e coloca de segundo volante. É um desperdício usar o Oscar de segundo volante, um jogador com tamanha técnica, com tamanha visão de jogo. Se o Caleri e o Luciano precisam de um jogador técnico para municiá-los, para encontrar espaços para eles na cara do gol, por que o Oscar estava em saída de bola lá atrás, do lado do Arboleda? Alguém me explica? Alguém me explica? O Luciano estava fazendo marcação no Estevão, na lateral direita. Então, se for para colocar o quarteto pro Oscar ficar de passador de bola no meio campo defensivo e o Luciano ficar marcando na outra área, volta com a formação normal. Coloca o Marco Antônio. Peita tirar alguém, mas o trabalho do Zubeldia é tão questionável e não evolui que contra o Novo Horizontino, a torcida no Morumbi, mais de 50 mil torcedores, estavam pedindo o Luciano. E isso abalou psicologicamente ele. Porque eu não consigo interpretar qual foi o papel do Luciano hoje. Com alguma tranquilidade eu falo que ele foi o pior em campo. Não sei se você, Enio, que estava acompanhando o jogo, tem outro nome para sugerir, mas o Luciano fez uma partida terrível, de incapacidade completa. Sim, assim, vi o Luciano pelo lado do São Paulo, o Veiga muito mal pelo lado do Palmeiras, fez o gol, e assim, mas... sei lá, eu acho que o São Paulo se tornou um time muito espaçado, né? Você tem essas quatro peças de muita Caleri velocidade. parece um iceberg. Exatamente. Distante, E duro. como você... como é que é o Caleri? Distante, duro. Mas você vê que o iceberg derrete, né? É duro, né? A bola bate, volta. Bate, volta. E assim, não é por causa do Caleri, tem nada contra o Caleri não, mas também sozinho. Mandorinha só não faz verão, né? Como já diria o poeta. Mas assim, eu acho que o meio de campo do São Paulo, ele ficou muito refém daquele sistema de 5 defensores, porque não são apenas 3 zagueiros. É errôneo pensar assim. Ele segura os alas. Ele segura os alas. O São Paulo entrou em campo hoje, vamos jogar bem a real aqui. O São Paulo entrou em campo hoje para matar o Palmeiras no contragolpe, se viesse. Se não viesse, vamos para pênalti, aí não tem erro. Você entendeu? Porque o Palmeiras poderia ganhar ou poderia perder, o São Paulo poderia classificar ou não, mas o pênalti aí é mais sorte do que juízo. Você tem alguém pra colocar a culpa. Agora, você joga de maneira medrosa. O São Paulo foi medroso no primeiro tempo. Covarde. Foi um futebol covarde. Ou seja, é um futebol muito aquém daquilo que o torcedor poderia e queria imaginar. Bora curtir o gol com a narração do Link Sport Clube Podcast? Bora rever o que foi o gol do Veiga na marca do pênalti pro fundo do gol dentro do Allianz Parque? Na tela pra você.
O árbitro do jogo, Rafael Veiga, canhota nela, correu, bateu, gol! Rafael, decisivo pro Palmeiras! Ele não perde, ele dá aula na marca do pênalti, canhota nela, bola no ângulo direito, alto no goleiro, o Rafael nem na foto sai, cai no canto esquerdo, é bola pro fundo do gol! O Veiga não estava bem na partida, o Veiga não era protagonista até então, mas quando é chamado na responsabilidade, não abaixa a cabeça, balança a rede, o Palmeiras está na frente, 47 minutos do primeiro tempo, no Link Sport Clube. Palmeiras 1, São Paulo 0, Rafael Veiga é o nome dele, o detalhe é seu, Giovanni D'Angelo. É, rapaz, Rafael Veiga, você viu que eu adoro camisa preta e branca, eu adoro, Pedrão, parece uniforme, rapaz, igual a Magali, a Mônica, sabe, na frente do armário, tem toda a roupa igual. E trabalha, hein? Trabalhamos. A máquina de lavar lá na República trabalha legal. Mas falando sobre o Palmeiras, né, agora falando do lado vitorioso dessa partida ontem no Allianz Parque, um time que jogou muita bola, daqui a pouco eu vou trazer uma aspas do Abel Ferreira, eu quero saber a sua opinião, mas o time do Palmeiras que me parece que cresce no momento correto da temporada, né? Nesse começo de temporada. Fez um início de Campeonato Paulista bem apático, bem abaixo, mas o time começa a engrenar no momento decisivo. O Palmeiras que busca um tetracampeonato inédito na história do futebol moderno de São Paulo. Lembrando, o paulistano ali na década de 20 e 30 conseguiu um feito parecido, mas ainda no futebol amador no contexto paulista. Olha, sobre o Palmeiras é o seguinte, talvez possa haver uma interpretação de que o Palmeiras não foi brilhante, não foi encantador, e não foi mesmo. Só que é muito difícil jogar bem quando o outro time vem praticar um não futebol, que foi o que o São Paulo foi fazer no Allianz Parque na partida de ontem. E assim, o gol, tanto que o gol sai de um erro do São Paulo, né? Em uma saída de bola curta que fazia pouco sentido naquele momento, muito pela distância entre as linhas na formação tática do São Paulo. E aí o Palmeiras, o que eu acho que mais se pode tirar de vantagem desse jogo, né? Afinal de contas, foi um gol de pênalti contra um time que veio muito recuado. É interessante saber como esse Palmeiras vai se portar quando encontrar um time para bater de frente, né? Algo que o São Paulo poderia ter feito hoje e não fez. Eu acho que o que melhor pode se tirar desse Palmeiras são as atuações individuais. Começando, por exemplo, pelo Mikael. É um zagueiro que eu acho que vai tirar a vaga do Gustavo Gomes? Não. Não acho que vai tirar a vaga do Gustavo Gomes. Não só por campo e bola, por toda a bandeira que é o Gustavo Gomes pro Palmeiras, é o capitão da equipe. Então ele retornando, estando bem fisicamente, acho que retoma a sua vaga. Mas é interessante analisar como o Palmeiras tem hoje, e a atuação do Mikael deixa muito claro para mim, tem hoje um zagueiro reserva para entrar quando for necessário e manter o mesmo nível. Fez uma muito boa partida. O Emiliano Martinez, uma grata surpresa ao torcedor palmeirense. Um cara que estava lá jogando na Dinamarca, sem muito holofote, ninguém vendo, causou muito estranhamento na contratação, chegou a estar correspondendo. É claro que também está condicionado a um nível muito baixo do Aníbal Moreno, mas é um muito bom jogador, tem marcado muito forte, hoje foi muito importante, principalmente contra o Lucas. O Emiliano Martins foi muito importante nas poucas vezes que o São Paulo tentou um contra-ataque. E para fechar, o Vitor Roque. Talvez a grande notícia da noite, além da classificação, é de como está bem o Vitor Roque e como conseguiu se adequar a esse encaixe de uma maneira muito fluida, muito rápida. 5 treinamentos. Então, assim, o Palmeiras é tudo que pode ser? Ainda não. Tem uma margem de evolução grande ainda. Se quer buscar os grandes títulos na temporada, se quer fazer uma grande campanha no Mundial, ainda existe um caminho a percorrer. Mas comparado à equipe que estava tendo dificuldade para se classificar no Paulista, e a gente for contar aí os últimos 4, 5 jogos, é um time que evoluiu bastante enquanto equipe, mais sólido, uma defesa mais segura, mas também as suas peças individuais que precisavam evoluir estão em uma crescente interessante.
e a gente sabe que, como a gente viu ano passado, uma equipe sólida só não adianta. Tem que ter quem decide, tem que ter quem faz a diferença, e a cada dia que passa parece que o Palmeiras consegue nutrir mais esses talentos para fazerem a diferença dentro de campo. Bom, aspas do Abel depois da partida. Falando sobre a arbitragem, né? É um tópico claro. Há uma obstrução clara na perna do Arboleda. Agora, se é com intensidade ou não, tem que falar com o árbitro. Entendo perfeitamente as reclamações. Há 1 ou 2 anos, impedimento claro, fomos da CBF e as linhas desapareceram. Assim, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Primeiro que eu acho que foi um erro na época. Foi um crasso da arbitragem. Porque eu posso até colocar... Eu não coloco o lance hoje como interpretativo. Mas se o árbitro entendeu em campo, a única coisa que eu acho estranha nessa imagem, nesse lance, é que o árbitro de vídeo não chamou para revisão. E aí impossibilitando o árbitro de ter uma interpretação sobre o fato. Ele poderia marcar pênalti ou não. Agora, impedimento não cabe interpretação, né? Impedimento é lance cabal. Uma vez que a tecnologia não foi utilizada, é um erro crasso de protocolo. Não tô falando que existia um complô. Esse tipo de imbecilidade eu não acredito. Até porque, se caso acreditasse, não estaria aqui vendendo futebol pra você. Porque eu não sou nenhum imbecil. Se eu acreditasse que existe um complô pra colocar time A ou B na grande decisão, não tem por que eu ficar cobrindo futebol, né? Se tá tudo sacramentado antes do decorrer do jogo, antes da bola rolar, a minha função aqui seria nenhuma. Mas falando sobre esse lance... Primeiro, é um consenso quase, eu não vou falar que é completamente consenso, porque eu não vi todos os especialistas em arbitragem, mas a maior parte deles, de grande relevância, acreditam que não foi pênalti. E foi um erro em conjunto, do Flávio, do Rodrigo Guarizo também, que tinha a possibilidade de chamar para revisão. Agora, existe, se caso o árbitro não tenha 100% de certeza, a recomendação que você deixe o lance seguir. E quando ele apita, eu acho que a gente pode voltar, se a gente tiver o frame. O Veiga estava em posição excepcional para fazer o gol. Ele para na jogada por conta do apito do árbitro. Se é um lance de interpretação, se é um lance que você não tem a menor capacidade de desenvolver dúvida, você não para o jogo. Você entendeu? Que assim, lance de pênalti não tem vantagem. Pênalti tem que ser marcado na hora. Agora, revendo, eu acho que o lance... É porque se ele não marca na hora, mas só o VAR poderia chamá-lo. Né? Mas a recomendação é essa, Pedro. Não tem vantagem. A recomendação é essa. Se existisse, e assim, se a gente tá aqui discutindo, primeiro, existe a interpretação do próprio árbitro e também do árbitro de vídeo, que concordou com ele. Que eu parto desse pressuposto. Mas que você o Rodrigo acha que ele Guarizo errou em marcar? O Flávio? Flávio dentro de campo, viu o lance? Você acha que ele errou em marcar? Eu acho que ele errou em marcar, porque ele tá muito próximo do lance. Mas aí é o que eu te falo. Do ângulo que ele tá e na velocidade que a gente viu, na velocidade de jogo, eu marcaria. Mas então qual outra velocidade você não marcaria? Não, escuta, presta atenção. Eu sendo ele, da forma que ele viu, eu não acho errado ele ter marcado o pênalti. Ele não está errado de marcar o pênalti. Eu vejo um replay aqui em câmera lenta, eu vi que não pegou. Vamos gastar essa imagem aí, Pedro. Pode soltar no ar. Do ângulo que ele estava, na velocidade do jogo, eu acho que ok ele ter marcado o pênalti. Como você disse, eu tô muito com você nessa, o erro grave é não chamarem para ele revisar. Porque o VAR não tá aí para isso. A gente tem acesso às mesmas imagens do VAR. O replay, a câmera lenta, o outro ângulo. Do ângulo que o Flávio estava, na velocidade que ele viu o lance, eu acho ok ele marcar. Agora, que ele não seja chamado a revisar, esse é o absurdo. Eu tava até comentando com o Carta ontem no pós-jogo, ele nem conversa. Parece que não tem nenhuma conversa durante do tempo que ele marca o pênalti até o momento que o Rafael Veiga vai bater. Em nenhum momento tem aquela pausa que ele coloca a mão no ouvido e fica esperando as instruções do VAR. Então, assim, o maior problema de toda a situação é que ele não tenha ido ao VAR revisar, porque eu tenho certeza que se ele... E aí, fazendo até uma média, né? Geralmente, quando se chama ao VAR, se marca o pênalti. Principalmente aqui no Brasil. Quando o árbitro... Eu acho que é importante que a gente diga isso. Eu sou muito defensor do VAR seguir a regra e também a recomendação que ele nasce
para o futebol. Mínima interferência, máxima eficiência. No Brasil, é a máxima interferência, a mínima eficiência. Mas, assim, lances assim no futebol da Europa, fatalmente seria respeitada a decisão de campo. Fatalmente. Mas o que me incomoda, e aí eu tô muito contigo nessa, é que no Brasil esse lance é visto, revisto 10 mil vezes. Então, ou de uma ou duas. O VAR do Rodrigo Guarizo, ele quer ser revolucionário no futebol brasileiro, ele foi importado da Inglaterra, ele fala Sir, meu caro Pedrão, ou ele tem um entendimento diferente e realmente ele concorda com a marcação de campo. Eu só posso partir desse pressuposto. Porque, tendo nota o árbitro de vídeo brasileiro é mal utilizado, é mal e porcamente utilizado, eu não consigo entender como ele não pode ter chamado nem para uma revisão. Se o árbitro vai lá e revisa e marca o pênalti, é uma situação. Mas o que eu tenho quase certeza, eu não posso falar que eu tenho total certeza, porque a gente não tem acesso ainda ao áudio do VAR, é que o árbitro de vídeo concorda. Porque nessa ele vai falar, o que você viu? Eu vi toque do Arboleda, tá, beleza. Então você marca o pênalti porque foi realmente isso que aconteceu. Eu acho que às vezes aqui no Brasil a gente discute com a imagem. Outras, a gente ignora as imagens. E me parece que seja esse o segundo caso ontem no Allianz Parque. Eu entendo a reclamação da torcida do São Paulo, eu entendo a reclamação do Abel, eu entendo a ponderação da arbitragem, mas eu acho que são coisas bem diferentes e são prateleiras bem diferentes. O árbitro de vídeo, aquela oportunidade de rumar porcamente com o Palmeiras, sim, me parece que o VAR tem errado ontem também no Allianz Parque. E aí eu tô só pegando uma informação aqui de como é um problema crônico do futebol brasileiro mesmo, porque esses dois não, o árbitro e o Rodrigo Guarizo, que era o do VAR, e o árbitro, o Flávio Rodrigo de Souza, eles foram afastados no fim do ano passado por causa de um erro gravíssimo na partida entre Vitória e Fluminense. Eles foram afastados, a partida aconteceu em outubro, por um erro muito grave, de um pênalti, marcaram um pênalti que não foi, enfim. Então, assim, pra quem tem toda a teoria da conspiração, acho importante a gente fazer esse papel aqui também. Gente, mas quis prejudicar o meu time, quis favorecer. Quem dera a arbitragem brasileira tivesse esse poder. É de uma incapacidade, de um erro tão grave que, assim, você tem que torcer para que errem a favor do seu time e não contra. Hoje o azarado foi o São Paulo, mas em outra oportunidade foi outro time e assim vai ser enquanto a CBF tomar conta da arbitragem dessa maneira. Agora, eu repito, o erro grave, na minha visão, é do Rodrigo Griso, né? O Rodrigo Guarizo. O erro é dele. Tinha que ter sido chamado no VAR para analisar. Um lance como esse, aqui no Brasil, repito, aqui no futebol brasileiro, 100 vezes que ele acontecer, 98 o VAR chama. Em 98, marcando ou não pênalti. Então, assim, parabéns ao Vitor Roque. Eu acho que não foi pênalti. O Arboleda coloca a perna muito antes do Vitor Roque dar o tapa na bola. O Vitor Roque, quando entra em contato, a bola já tá longe, entendeu? Ele busca um contato que o Arboleda não provocou, apenas estava parado e consegue, pelo ângulo, dar a entender para o árbitro que foi pênalti. O VAR simplesmente parece que estava dormindo. Não quis trabalhar, tá de ressaca de carnaval igual outras pessoas por aí. Então... rapaz, Teófilo Otoni que o diga. Bom, mas falando sobre ainda algumas questões relacionadas ao Palmeiras, quero voltar no Vitor Roque, né? Quero, inclusive, colocar na nossa conversa essa mesinha tática maravilhosa. Mostra só a mesinha tática, Pedroca. Essa mesinha tática, produzida pelos melhores artesãos de Teófilo Otoni, as mulheres rendeiras de Teófilo Otoni, fazendo cada um dessas peças maravilhosas que estão nesse tabuleiro. E você... Queria mandar um abraço, inclusive, para Cláudia, lá do São Jacinto, que sem ela, isso aqui não seria possível. Como é que é? Cláudia, de São Jacinto, Zona Leste de Teófilo Otoni. Opa, que beleza, hein? Que nome curioso. Bom, vamos para nossa mesa tática explicar a função do Vitor Roque ontem. Porque me chamou muita atenção, o Pedrão, quando você pode mostrar ele ali ajustando as peças. Porque o Vitor Roque teve uma função tática também importante, né?
Ah, não fez gol. Primeiro, resulta no pênalti que o Palmeiras converte. E segundo, foi um jogador que criou muito espaço para o Palmeiras ter essa dominação toda, em especial modo no primeiro tempo. Começar dizendo que, principalmente no primeiro tempo, eu vi inclusive nas redes sociais muitas pessoas falando sobre o Vitor Roque ter ficado isolado. Gente, é importante... Pedro, só vamos colocar mais pra cá, ó, pra cá. Isso aí. Maravilha. Eu vi muita gente nas redes sociais, inclusive no intervalo do jogo, falando que o Vitor Roque estava muito isolado. Gente, é normal, tá? O Vitor Roque estava enfrentando uma linha de 3 zagueiros, por óbvio. Um centroavante que enfrenta uma linha de 3 zagueiros vai ter um caminho muito difícil. O Vitor Roque é um finalizador, um camisa 9. São Paulo com esses 3 zagueiros dificulta a vida do atacante por natural. Só que, e aí vem a grande mudança, o Vitor Roque, ele foi muito móvel. Ele fez esse papel de camisa 9 de uma forma muito interessante. A gente viu por várias vezes o Vitor Roque voltando aqui para roubar a bola em um momento mais defensivo do Palmeiras, mas não só ficando preso aqui nos atacantes. Ele por muitas vezes veio ajudar o Facundo Torres aqui do lado esquerdo, inclusive dar um belo passe para o Estevão em um contra-ataque vindo dessa posição. Conseguiu também recuar aqui e fazer uma linha com 4 atacantes ao lado do Rafael Veiga. Essa foi a maior vantagem do Vitor Roque. Diferente do Flaco Lopes, quando ele encontrou uma defesa muito fechada, ele conseguiu se movimentar por toda a área de ataque, mesmo às vezes ficando mais longe do gol, mas dando uma mobilidade e conseguindo movimentar os zagueiros do São Paulo para que o Estevão, principalmente o Facundo Torres hoje menos, mas que principalmente o Estevão conseguisse 3, 4 jogadas aqui de infiltração ou de ficasse no 1 contra 1, porque ele estava puxando outros 2. Além disso, a gente percebeu um Vitor Roque com muita qualidade com a bola no pé. Quando ele consegue recuar, e hoje já falei sobre uma, mas ele também deu mais 2 muito bons passes para o Estevão e para o Facundo Torres. Quando ele recua e ele puxa a zaga adversária, a gente viu a infiltração, algo que não acontecia com o Flaco Lopes, exatamente por essa ausência na movimentação. Então acho que a maior vantagem do Vitor Roque, além de ser um jogador mais técnico, de finalizar melhor, de ter um toque de bola melhor, mas também de conseguir se movimentar mais do que o Flaco Lopes. Quando o Palmeiras tinha o Flaco Lopes, era um poste aqui e a gente vai cruzar a bola na área porque é a única forma de acessar esse atacante. Agora, o Palmeiras não só consegue acessar o Vitor Roque com a bola no chão, com associação por todos os lados do campo, mas também cria espaço para outros jogadores, movimentando os zagueiros com o seu recuo para se tornar quase que um meia e a infiltração dos pontas. Aí o desenho tático da utilização do Vitor Roque. Eu acho que dá pra gente fazer uma dinâmica aqui, eu vou cantando os nomes, eu acho que não precisa nem fazer arte, viu, Pedrão? Pedroca, melhor dizendo, da nossa técnica, das notas das atuações. Eu vou pegar 4 jogadores de São Paulo, 4 jogadores do Palmeiras, e eu quero uma opinião tua sobre, voltando a falar do São Paulo, a troca Eric pelo Lucas. No ao vivo, eu até comentei isso na transmissão de ontem, que você curtiu aqui no Link Sport Clube, o Zubeldia tirou a alma do time, né? Ele tirou o principal jogador de linha que tinha o São Paulo, e naquele momento o São Paulo se tornou ainda menos perigoso, porque o Eric tocou uma vez na bola, numa jogada patética, pífia, perto da bandeirinha de escanteio, na ponta direita, marcado duplamente pelo Vanderlei e também pelo Felipe Anderson, inclusive perdendo a posse de bola pelo lado do São Paulo. Ou seja, é um jogador que entrou no decorrer do jogo, em especial modo no segundo tempo, e não conseguiu produzir absolutamente nada. O Zubeldia ficou com medo de estourar o Lucas, ou exigiu o máximo do atleta, ou foi mais estratégia que acabou naufragando? Se a justificativa do Zubeldia for não estourar o Lucas, aí é um completo absurdo, tá? Primeiro, o Eric é um jogador que nem era para fazer parte do elenco do São Paulo. Ele foi colocado na lista de transferências, acabou não conseguindo ser negociado com nenhum outro clube. Um jogador comum. Agregou muito pouco na temporada passada, para essa ainda mais. Então, assim, o Eric já é questionável a manutenção dele no elenco. Com a janela do futebol brasileiro aberta como estava, ele tinha que tentar São Paulo tinha que tentar emprestá-lo para algum lugar. Enfim, falei da situação dele enquanto jogador do São Paulo. Faz pouco sentido, primeiro porque
O Lucas foi o melhor jogador do São Paulo hoje em campo, foi quem mais tentou. Se o Emiliano Martinez, se o Mikael, se outros jogadores não tivessem feito faltas importantes, talvez o São Paulo conseguiria um gol de jogada individual com o Lucas. Tem um lance, inclusive, que o Emiliano Martinez sofre um amarelo, que ali, dependendo se não tem mais um defensor do Palmeiras ali, poderia até ser o cartão vermelho. Então o Lucas, ele não só já é uma liderança dentro de campo, técnica e psicológica, mas também hoje era o melhor jogador do São Paulo em campo. E aí, faltando 7 minutos para acabar a partida, ele tira o Lucas e coloca o Eric, assim, com todo carinho. Se o Lucas não conseguisse jogar mais 7 minutos, ele não teria conseguido jogar os outros 83. Não era um cara que estava dentro de campo, e claramente a gente falava assim, como a gente falou na transmissão, por exemplo, do Estevão, que estava claramente muito cansado. O Lucas estava dando arrancada até os 30 minutos. Então, assim, por que tirou o Lucas? É o tipo de coisa, e eu acho que se repete em alguns momentos nesse São Paulo, de o que o Zubeldia tá pensando exatamente. Por exemplo, tirou o Luciano e colocou o André Silva. Para ficar lado a lado do Caleri. Mas nem os cruzamentos foram eficientes depois que isso aconteceu. Aí o André Silva é para ficar ao lado do Caleri. Mas a gente viu o André Silva tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, vindo receber bola no chão na ponta. Então, a substituição do Lucas, como a substituição para a entrada do André Silva e ficando o Caleri, são coisas que não dá para entender. Aí entra o Ferreirinha no lugar do Cedric. Mas pera lá, não é mais 3 zagueiros com 2 alas? Vamos voltar para uma linha com 4 defensores? Que é exatamente o que o Zubeldia disse, que percebeu que não funcionava, mas vai funcionar agora, no meio do jogo, contra o Palmeiras. Então, assim, o maior vilão pra mim da partida não é o árbitro. Só colocar mais uma pimenta no que você tá falando. Aí não é desespero? Me pareceu totalmente desespero. Ele abriu mão de uma formação que ele viu que também não deu muito certo. Uns podem chamar de desespero, outros podem chamar de incapacidade, seja o que for. Pra mim só demonstra que ele não tem hoje capacidade técnica pra fazer com que o time do São Paulo evolua. O time do São Paulo é isso aí mesmo, nas mãos do Zubeldia. A única chance que tem é piorar. Subir de nível, eu acho quase impossível. Bom, bora pra... Só pra lembrar, porque não pegou um super Palmeiras, tá? O Palmeiras tem melhorado bastante, mas o São Paulo hoje, com o elenco que tem, tinha plenas condições de chegar no Allianz Parque e jogar de igual para igual. E preferiu se acovardar. Notas pra atuação hoje de jogadores, começando pelo lado do Palmeiras. Um cara que foi muito elogiado nas redes sociais, estava acompanhando ontem voltando para casa. O pessoal tava falando muito sobre o Marcos Rocha. E aí, realmente merece o voto de confiança e também de parabenização pela partida de ontem. Ele que foi muito importante pela ala direita do Palmeiras no jogo de ontem, Pedrão. 0-5, hein? O jogo favoreceu o Marcos Rocha, tá? Eu, Só um minuto. sinceramente... É de 0-5, normalmente faz 0-10, então é 0-10. De 0-10. Eu já vou dar a nota logo, 7 pro Marcos Rocha, mas assim, muito condicionado à partida. O maior problema do Marcos Rocha é a marcação. Ontem ele teve que marcar muito pouco. Muito pouco. Então, assim, no fim de jogo ali, com a pressãozinha que o São Paulo fez, mas no geral, o grande valor do Marcos Rocha é saber atacar. E com a bola no pé, com a tranquilidade que o Palmeiras teve na maior parte do jogo, de construir ali e de gerar jogadas de ataque, ele tá na dele. De municiar o Estevão, ele tá no melhor que ele pode entregar. Não acho que ele é o lateral ideal para ser titular do Palmeiras, mas em jogos como esse, em que o Palmeiras mais ataca do que defende, o Marcos Rocha vai muito bem quase sempre. Agora, um cara que, assim, eu gostava de brincar na nossa janela de transferências aqui do futebol brasileiro, o Pedrão, que esse cara veio do Houston Dynamo. E a gente fazia um modo jocoso com o Mikael, falando que defesa que ninguém conhece, né? Porque ninguém sabia do futebol dele, teve 2 participações apenas dentro do futebol de Minas Gerais. E é mentira quem diz que conhecia o futebol do Mikael, porque ele jogava pelo Houston Dynamo, que joga MLS. Não é que ele tenha sido... Campeão brasileiro, tá? Tem jogador que é campeão do mundo pelo de reservas e tem título da Copa do Mundo, tá tudo certo. Campeão brasileiro com 2 jogos pelo Brasileirão de 21 com o Atlético Mineiro. E dito isso...
Ninguém sabe do futebol dele. Mas agora, como jogador do Palmeiras, surpreendeu positivamente, eu acho que a maior parte da crônica esportiva e também da torcida do Palmeiras. Nota pra atuação do Mikael ontem. Cara, o Mikael é 8, tá? Porque, assim, com a bola no pé, não é um grande jogador, tá? Assim, tem lá suas limitações técnicas, não tem grandes lançamentos. Ele não é um zagueiro, por exemplo, que consegue encontrar lançamentos em profundidade, não é um zagueiro que tem uma grande saída de bola, uma grande condução, até aí tudo normal. Mas fisicamente é muito bem, né? Ele é muito forte, é alto, consegue se impor com muita força. Hoje, nas jogadas aéreas, também foi muito importante. Então, assim, o 8 para ele, repito, todo o sistema defensivo do Palmeiras hoje foi condicionado a um enfrentamento mais baixo. Mas quando foi necessário, e aí eu acho que foi o grande ato para mim do Mikael hoje, correr para trás. Alguns zagueiros têm muita dificuldade nessa recomposição em velocidade. Quando, principalmente em algumas arrancadas do Lucas ou do Ferreirinha já no final do jogo, ele conseguia correr para trás com muita velocidade. E que hoje o Gustavo Gomes, por exemplo, já não tem mais o mesmo ímpeto físico de antigamente nesse quesito. Então, que você tem um zagueiro assim no banco de reservas é muito interessante e por isso nota 8 para ele. Emiliano Martinez, jogador também contratado nessa janela de transferências. Eu fiquei realmente impressionado durante o jogo hoje, Pedrão, porque ele dá 3, 4, 5... Ele leva um cartão amarelo, tudo bem, num erro de timing, eu acho mais pra matar a jogada mesmo, pra evitar um contragolpe mais pesado do São Paulo. Mas ele é muito preciso e muito limpo com a bola no pé e também na hora de roubar a posse de bola do adversário. Assim, eu concordo com a limpeza no que diz respeito à marcação. Ele é um jogador que não chama atenção pela brutalidade. Consegue fazer desarmes de uma forma muito, muito fluida. Eu tenho gostado do Emiliano Martinez mais do que eu imaginava que gostaria. É um volante, é um primeiro volante muito completo, mas não tem também grandes atribuições no que diz respeito com a bola no pé. Um jogador comum com a bola no pé, mas tem se mostrado muito bem na marcação, muito bem no posicionamento. É interessante como a gente vê muitas vezes no futebol brasileiro, um volante mal posicionado, como gera um contra-ataque pela faixa central, ele sempre está ali. E quando gerou um lance que passou dele, ele fez a falta. Então, assim, um senso de posicionamento muito importante do Emiliano Martinez. Para mim, também a nota 8 hoje, no mesmo nível do Mikael. É aquele cara que consegue entregar tudo o que é proposto. Ele nunca vai entregar nada além. E eu acho que é o mesmo nível do Mikael. Vai ser difícil um grande lance, ou um gol, um passe genial. Acho que o Emiliano Martinez não consegue entregar isso. Mas, para suprir uma ausência, para suprir uma queda vertiginosa do Aníbal Moreno no que diz respeito ao rendimento, ele chegou muito melhor do que se imaginava e tem surpreendido a torcida do Palmeiras. Rafael Veiga. É 0 a 10, né? Eu acho que você não falou a nota do... Falou a nota Falei do... 8. Falou 8. Falei. Vamos lá, Rafael Veiga. Caramba, cara. Nota difícil, mas 5. Nota do Rafael Veiga é 5 porque seria 0. Porque foi o pior jogador do Palmeiras em campo. O pior jogador do Palmeiras em campo hoje foi o Rafael Veiga. Tá, então a opinião Críticas do nosso... Não, é que a produção tá cantando um negócio no meu ponto eletrônico. Pode falar, produção. Veiga. Veiga. Tá. Por conta do pênalti. Veiga. Só pra terminar. Nota 5. Porque ele foi nota 0. Partida tenebrosa do Rafael Veiga. Mas como uma, né? Mais uma. Mas como ele fez o gol de pênalti e o gol da vitória... É que ele só fez o gol. Aí ele ganha 5 só pelo gol. É igual no Fantasy Game lá da concorrência. Tá ligado. Vitor Roque pra gente fechar o Palmeiras. Atuação, nota pro camisa 9 do Palmeiras. O Tigrinho chegou, meu caro Pedrão Fute. Nota 7 pro Vitor. Nota 7. Acho que fez uma grande atuação de estreia. Teve 2 lances que ele recebeu um passe em profundidade que talvez estivesse mais habituado, mais no ritmo, poderia ter chegado e marcado o gol. Precisa ainda de uma adaptação, acho que principalmente pela ansiedade. Às vezes eu percebo ele muito, muito afobado, seja para demonstrar que está dentro do jogo, que quer demais, fazer aquela graça para a torcida de demonstração dentro de campo. Mas foi uma muito boa atuação técnica, então 7. Vamos falar do São Paulo, passar pelo lado do tricolor paulista.
Começando por Robert Arboleda, que foi chamado aqui neste programa por diversas vezes e ontem mesmo, por mim mesmo, na nossa transmissão, de Arboleda. Você chegou com sotaque. É agora, né? Agora. É agora, né? Leite quente. Arboleda, cara. 5 pro Arboleda. Assim, Tá generoso hoje, Pedro. 5 pro Arboleda. Nada demais, nada demais. Atuação comum, erra no lance do gol. Só que ainda é um zagueiro muito mais confiável, na minha opinião, do que o Alan Franco, do que o Ferrarese, nem se fala. E o erro, não vamos chegar lá. apesar de ter cometido pênalti, eu não vou tirar ponto dele por causa do pênalti, porque eu acho que nem pênalti foi. Ele escorrega no lance ali que o Rafael já tinha que ter rifado a bola. Então, assim, pra mim é uma nota 5, porque talvez tá ruim com a Arboleda, considerando os zagueiros que o São Paulo tem hoje no elenco, pior sem ele. Não é uma lenda, mas é o melhor zagueiro do São Paulo. Se a lenda. Isso é uma péssima dessa notícia pro São paixão Paulo, mas é verdade. Faz sorrir ou faz chorar às vezes, né? Ferrarese! Hoje improvisado, né? O Ferrarese, pra mim, por exemplo, o Ferrarese pra mim foi pior do que o Arboleda. Nota 4 pro Ferrarese. Nota 4. E aí depois, e ele é tão ruim improvisado, porque não jogou bem, no geral. Aí quando o Zubeldia foi fazer a mudança lá, que ele tira o Cedric pra entrada do Ferreirinha, ele joga o Ferrarese na lateral direita. Algo que ele já fez na temporada passada. Aí parece que cai a ficha dele e fala assim, meu Deus, na lateral não dá. Aí passa uns 10 minutos, ele vai lá e coloca o Igor Vinícius, que também, enfim, é trocar um problema pelo outro. Mas nota 4 pro Ferrarese. Eu acho que assim, vamos falar do Cedric, né? Lateral. E eu vou falar uma coisa, tem coisas que o mundo... É o Igor Vinícius que roubou o nosso ouro. Mas eu vou te falar uma coisa, meu caro Pedrão Fute. Muito inteligente na arte de fazer negócio com o próprio futebol, né? Cavar um espacinho, ter um empresário legal. Vou só treinar. Tô aqui, vou assistir um jogo hoje, tô me ambientando e tal. Opa, pintou o contrato. Mas já diria o ditado, né? Todo dia sai um bobo e um malandro de casa, opa. E quando eles se encontram... E eu acho que teve um dia desse aí que o Cedric encontrou o Casares e a gente sabe muito bem quem foi quem. E nota pro Cedric? Cara, o Cedric, o Palmeiras acabou atacando muito pouco pelo lado esquerdo do seu ataque, lado direito da defesa do São Paulo. Então se esperava uma criação melhor por ali, né? Vindo do Cedric, que é a sua principal valência, bola no pé. Mas nem isso. Então assim, e aí é interessante falar, né? O Cedric ganha uma nota baixa não pelo erro, mas pela incapacidade de ajudar. Ele só ficou nulo. Se um desavisado não soubesse o nome do lateral direito do São Paulo hoje, ia passar despercebido. Nota 4 pra ele também. Meio de campo do São Paulo, começando com o Oscar, né? Esse quarteto mágico, que coisa maravilhosa. Camisa 8 da equipe do São Paulo. 6 pro Oscar, vítima. Mais vítima do que culpado. Gastar um jogador como esse, com essa qualidade, como segundo volante apenas para ser um passador de bolas, o que pediram para ele fazer hoje, ele fez. Ó, segundo volante aqui, tenta distribuir o máximo que você pode. Beleza. Se alguém tava esperando uma marcação mais forte do Oscar como segundo volante, aí realmente, eu não vou falar isso pro Zubeldia, mas não conheço o Oscar como jogador, né? Então nota 6, porque hoje pra mim, e assim, analisando todo mundo do São Paulo em campo, ele foi a maior vítima, foi quem mais sofreu com a mudança de posicionamento. Vamos falar, portanto, agora de um cara... Eu vou deixar o Luciano por último, porque você já deu um certo spoiler do que você achou do futebol do Luciano ontem, e eu não sou cretino com a nossa audiência. A escola João Kleber nos ensina que o creme de la creme a gente deixa por último. Vamos falar do camisa 7 Lucas, que deu espaço para a chegada do Eric, vindo do banco de reservas nos últimos minutos do segundo tempo. Cara, o Lucas, eu acho que também vai ficar na nota 6, tá? Assim, ele tava na posição dele, foi o jogador do São Paulo que mais tentou as jogadas ofensivas, até pela qualidade que tem. Muitas vezes dribles em espaço curto ali no meio campo, onde a gente sabe
que é muito propício para jogadores como ele sofrer muitas faltas, e ele sofreu. Então, assim, uma nota 6, porque ele... Se tem algum jogador do São Paulo hoje que tentou, esse jogador foi o Lucas. E assim, só que, como a gente já disse aqui, uma andorinha só não faz verão. E da forma que tava, não havia o que ele fizesse, ele não ia conseguir dar uma solução sozinho. Por isso uma nota 6, mas foi com certeza, e como é na maioria das partidas, né? O jogador que mais tentou pelo São Paulo. Camisa 9, Caleri. 2. Ah, o Caleri é vítima porque fica isolado? Sim, mas quando chega também, gente... Não faz, né? Não faz. Quando tocam no cara? Quando toca, assim... Ah, o Caleri é bom, mas o Caleri é bom de cabeça. Perdeu 2 gols de cabeça hoje. A grande chance do São Paulo, no primeiro tempo ainda, um lançamento que vem da ponta esquerda do Enzo Dias e o Ferrarese manda pra dentro da área, o Caleri está sozinho dentro da área. E ele cabeceia pra fora. Então, assim, nem no que ele faz de melhor, ele foi bem. Ele tá conseguindo ser efetivo. E com a bola no pé é uma tristeza. Um jogador, sim, muito limitado. Então, por isso, nota 2. O Caleri é aquele jogador que, tecnicamente falando, tá? Não taticamente. Taticamente, o Caleri geralmente joga bem porque ele cumpre uma função de recomposição, pela sua questão física, muito bem. Mas, tecnicamente, é difícil o Caleri jogar bem se ele não marca gol. É difícil. E, por isso, nota 2 pra ele. Bom, camisa 10, Luciano, pra gente fechar o lado do São Paulo. Análise do nosso querido Pedrão Fute. 0. Como assim? 0 Não, e 0. é impossível. O Luciano, ele teve O Pedroca da técnica tá discordando de você, falou que o Luciano jogou muito bem, que o Luciano, inclusive, é ídolo do São Paulo. Mas é que o Pedro, ele tem muito amigo São Paulino. Eu acho que eles estão mexendo na química do cérebro dele pra que ele elogie o Luciano mesmo em uma partida como hoje. Gente, é o seguinte, o Luciano, ele não é um grande jogador, tecnicamente falando. Tem uma boa finalização, ok. Pra jogar ali de segundo atacante, eu acho um bom jogador. Pode jogar em grandes clubes do Brasil como São Paulo. É um jogador qualificado para isso. Mas olha o mapa de calor do Luciano hoje. Hoje ele estava atuando praticamente ao lado do Oscar. Os 2 jogadores mais avançados do São Paulo hoje eram Caleri e Lucas Moura. Luciano não estava entre esses 2 jogadores. E aí ele volta pro time titular do São Paulo para fazer um papel que ele não faz bem. De saída de bola, de marcação. O Luciano, por várias vezes, estava ajudando na marcação do Estevão pelo lado direito, assim, auxiliando o Oscar. Então, já seria difícil ir vencendo o Luciano fazer grandes partidas na sua posição. Fora da sua posição, um completo pesadelo. Eu achei que o Zubeldia teria substituído ele no segundo tempo. A melhor substituição pra mim do Zubeldia seria tira o Luciano no segundo tempo, retoma com o Marcos Antônio e joga na formação que foi contra o Novo Horizontino. O primeiro tempo dele foi triste, o segundo foi um show de horrores. E repito, não porque ele teve chance de fazer uma grande jogada e errou, mandou uma bola na lua. Não, porque ele estava completamente perdido dentro de campo. Ele era um não jogador. E por isso, nota 0 hoje. Bom, vai pensando aí a manchete da partida de ontem. Quero mandar um abraço para toda a nossa audiência, pessoal mandando mensagem, interagindo muito com a gente nessa edição do meio-dia, num dia seguinte histórico, né? Porque tivemos ontem a confirmação de Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, o jogo definitivo, o jogo da volta deste campeonato paulista. Lembrando, o Palmeiras tentando tetracampeonato, que seria inédito na história do futebol moderno de São Paulo. Manchete do jogo de ontem, meu caro Pedrão Fute, pra gente encerrar a edição do meio-dia. Palmeiras correto, tricolor covarde. Valeu demais, Pedrão, e nos encontramos numa próxima aqui no nosso clubinho, no Link Sport Clube. Hoje é dia de Champions, hein? Eu sei que o senhor estará muito ocupado vendo a maior competição de clubes do mundo. Nós voltamos numa próxima. Como sempre, como sempre. Hoje será o dia que o Benfica escreverá história na Espanha e que eliminará o Barcelona? Eliminará o Barcelona e o PSG. Lembrando que isso aqui que ele tá bebendo é água, tá, gente? Só pra informar. E o PSG também escreverá história no Anfield Road.
em Liverpool. Fica esse recado. Me cobrem depois. Uma ótima tarde. Espero voltar aqui o mais rápido possível. É sempre uma honra estar entre amigos, mas principalmente com vocês que nos acompanham aqui. Um beijo e um abraço. É isso aí, esse Pedrão Fute tá aqui. Tá... Lembrando, escrever história às vezes é por uma derrota, para eliminação também pode acontecer que aconteça. Você do outro lado do aparelho, muito obrigado pela sua audiência, o seu like, a sua mensagem, a sua inscrição. Nós voltamos às 6. E às 6, o Pedroca, o nosso Central Técnica, tá preparando, gente, uma edição recheada de informação, recheada de participação e também interatividade. Muito obrigado a você pela audiência. Nós voltamos numa próxima Link Sport Clube Podcast, o canal dos campeões.